Olá, gente desperta do meu Brasil. Seja muito bem-vindo. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês. E dessa vez nós vamos falar sobre uma das figuras mais intrigantes, mais misteriosas e mais impactantes do cenário da espiritualidade moderna. O nome dele, o G. Krishnamurti. Meu nome é Alcibar e você está no canal Despertares com Alcibar. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de tudo, quero agradecer a você que nos assiste, que dá o seu like e que compartilha os nossos vídeos com seus amigos. Muito obrigado. O G é uma figura fantástica, é uma figura apaixonante até quando você conhece um pouco melhor. Eu confesso que no começo, quando eu não conhecia muito sobre ele, eu achava que ele era uma espécie de imitação do Jiddu Krishnamurti, né? Então eu tinha uma certa desconfiança e uma certa resistência a aceitá-lo, né? Mas com o tempo eu fui pesquisar melhor, fui estudar melhor, fui ler melhor sobre sua história, principalmente a questão do nome, né? Eu digo, poxa, esse cara imitou até o nome do Krishnamurti, né? E não foi bem assim, né? Vocês vão saber um pouco da história do U.G. Krishnamurti a partir de agora. O nome do U.G. Krishnamurti, o nome correto, é Upaluri Gopala Krishnamurti, né? Ou simplesmente o G. Né? Ele nasceu no ano de 1918 na cidade de Machilipatnam, no distrito de Krishna, estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, né? E faleceu em 2007. Por que ele tem esse nome? O pai dele era muito admirador do grande Jiddu Krishnamurti, né? Então, ter dado o nome de Krishnamurti a ele foi uma espécie de homenagem, né? Então você já entendeu que o G. Krishnamurti não imitou o nome do Krishnamurti. Sem falar que Jiddu, Upaluri, Gopala são sobrenomes, né? E Krishnamurti é um nome muito comum na Índia. A vida do G sempre esteve muito ligada à espiritualidade, como já era de se esperar, né? Muito cedo ele se tornou discípulo de um conhecido yogi, né? Swami Shivananda Sarasvati, e treinou com ele durante 7 anos, né? Nesse período ele praticou yoga, meditação, diversos tipos de sadhana e técnicas, né? Diz ele que alcançou vários estados diferenciados de consciência, né? O Nirvikalpa, o Savikalpa, todos esses tipos de samadhis ele experimentou nesse período. Vários tipos de transe, vamos dizer assim, transe iógico. Todavia, apesar dele ter vivido esses transes, ele era uma pessoa tão consciente que ele percebeu que aqueles transes, aqueles estados, né, aquele samadhi daqui, samadhi dali, eram coisas passageiras, eram coisas produzidas, né? Não era ainda a moksha, a libertação, a iluminação. Então ele deixou o Shivananda, né, e ficou de bobeira, né? A grande questão que o inquietava desde o início era o que é a iluminação, o que é moksha, o que é o nirvana, o que é o despertar, o que é esse estado que Buda, Jesus, Krishnamurti falavam. E ele queria, do fundo do coração dele, conhecer, saber a verdade sobre esse estado. Aos 21 anos de idade, um amigo dele o convidou para conhecer o famoso sábio de Arunachala, o Ramana Maharshi. Ele, meio
sem querer, acabou indo, porque ele não acreditava mais em santos, em swamis, em sadhus. Ele achava que era tudo um bando de hipócritas, né, de fingidos, já que ele tinha conhecido muitos, né, na juventude dele, e que as atitudes não eram condizentes com o que pregavam. Então ele já estava totalmente desacreditado dos tais homens santos. Né? Mas o Ramana é o Ramana. Então ele foi se encontrar com o Ramana, e quando chegou lá, né, o Ramana, como sempre, muito silencioso, né, muito sereno, e o UG lhe fez 3 perguntas. A primeira: existe tal coisa, existe isso de iluminação? E o Ramana teria respondido: sim, existe. A segunda pergunta: existem níveis de iluminação? E o Ramana teria respondido: não há níveis. Ou você está ali ou não está. E a última e mais importante pergunta: você pode me dar essa coisa que você tem chamada iluminação? E o Ramana respondeu, olhando nos olhos dele: eu posso lhe dar, mas você pode pegar? Então aquela resposta do Ramana naquele momento deixou ele muito desconcertado, né? E diz ele que pensou na época: se tem uma pessoa nesse mundo que pode pegar isso, sou eu. Eu pratiquei sadhana por 7 anos, ininterruptamente. Então, depois, quando ele foi lembrar desse episódio, ele disse que achou a resposta do Ramana muito arrogante. Na realidade, quem estava sendo arrogante era ele. Mas que, ao mesmo tempo, a resposta do Ramana teria colocado ele de novo nos trilhos, ou seja, no caminho certo, né, do seu objetivo. Bom, em 1941, ele começou a trabalhar para a Sociedade Teosófica, né, como professor e orador internacional. Chegou a tornar-se secretário-geral da Sociedade Teosófica. Ele era um orador muito conceituado e conhecido internacionalmente. Aos 21 anos de idade, o G se casou e teve 4 filhos. Segundo ele, foi o pior erro da vida dele. Ele disse que no dia posterior ao casamento, ele já pensou que aquele casamento tinha sido um erro. Mesmo assim, ele ainda viveu 16 anos com a esposa. E nesse período, mais ou menos, o avô dele, que era o seu grande protetor, o seu grande inspirador e também teosofista, faleceu e deixou para ele uma grande soma de dinheiro, porque ele era advogado, o avô dele, e gostava muito do neto. E ele pegou esse dinheiro e foi com a família para os Estados Unidos, já que o filho mais velho dele, Vasant, estava com poliomielite. Então ele foi para os Estados Unidos e lá gastou quase todo o dinheiro com o tratamento do filho. Já vendo que não dava mais para continuar o casamento, ele arranjou um emprego para a esposa, despachou todo mundo para a Índia, né, a família para a Índia, e ficou por lá mesmo, nos Estados Unidos. Depois ele foi para Londres e Paris. Até que, finalmente, falido, sem nenhum tostão, sem amigos, sozinho, começou a procurar ajuda. Foi aí que, num dia em que ele estava numa praça, um policial o ameaçou de levá-lo para a cadeia, né? Então ele, sem saber o que fazer, porque não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha para onde ir, ele lembrou-se da missão Ramakrishna e foi até a missão Ramakrishna, falou lá com o responsável, deu as credenciais dele, né, porque ele tinha muitas citações dele, até em jornais, no New York Times, né, que ele trabalhava como editor, como escritor, tal. E o responsável lá pelo ashram disse que ele podia ficar lá, né, naquela noite e que no outro dia falaria com ele. O fato é que o Swami do ashram deu a ele um emprego de editor, né, para começar a trabalhar, escrevendo as coisas lá do ashram. Só que ele não queria mais trabalhar nisso. O G disse que pediu até para lavar os pratos, lavar os banheiros, trabalhar como
como zelador, mas não como editor, não mais como escritor. Mas o Swami insistiu que queria que ele trabalhasse naquilo porque ele estava precisando. Enfim, ele ainda passou um tempo e depois não aguentou mais e caiu fora. Por fim, voltou a andar nas ruas, né, quase como um mendigo, bem dizer, durante muito tempo. E quando já não estava mais aguentando, não sabia mais o que fazer, o que lhe restou, ele já estava na Suíça nessa época, ele foi procurar o consulado da Índia em Genebra, Suíça. E lá chegando, contou a história dele para o cônsul, né? Ficou maravilhado, né? Com aquela história fantástica, né? E tinha uma senhora lá que trabalhava no consulado, que era tradutora, né? Mas nesse dia estava atendendo, porque a atendente tinha faltado. O nome da senhora é Valentine de Carven, que se sensibilizou, ouviu aquela história e ficou sensibilizada. E ofereceu ajuda e apoio ao UG para que ele não tivesse que ser repatriado para a Índia. E o UG, claro, aceitou. Bom, o UG passou a morar na Suíça. A senhora Valentine de Carven tinha uma pequena pensão, né, que dava para eles se sustentarem. E frequentemente, né, lá pelos anos de 1940, né, por aí, o Jiddu Krishnamurti começou a aparecer por lá para dar umas palestras. Né? O UG ouviu o Krishnamurti ao longo de 7 anos. 7 anos ouvindo o Krishnamurti. E também teve vários diálogos pessoais com o Krishnamurti, discutindo assuntos relevantes acerca de espiritualidade, acerca da vida. Mas chegou um ponto, que o UG perguntou ao Jiddu se ele poderia realmente comunicar aquilo que ele tinha, né, aquele estado de consciência dele. E o Jiddu teria respondido: você não tem como saber disso. E o UG então teria respondido: se eu não posso compreender, então você não pode me comunicar. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Então, 7 anos da minha vida perdidos. E se mandou, foi embora. Algum tempo depois, o UG estava na França e o Jiddu ia fazer uma palestra. E os amigos do UG o convidaram para ir assistir a palestra, né, do velho chap, né, do velho companheiro. Né? E ele acabou aceitando, não tinha o que fazer mesmo. Só que quando chegou lá, tinha que pagar o ingresso, porque geralmente as palestras do Krishnamurti, quando era em países que eles não tinham espaço, né, eles alugavam espaço e cobravam ingresso até para pagar o aluguel do espaço. Né? Então o UG não tinha dinheiro. Mas aí os amigos fizeram uma vaquinha e deram o dinheiro do ingresso para ele. Então, o que é que ele fez? Ao invés de ir para a palestra do Krishnamurti, ele disse: rapaz, vamos para uma boate. Vamos fazer alguma coisa, outra coisa com esse dinheiro. E acabou convencendo os amigos a irem para uma boate. E quando chegou lá na boate, segundo ele conta, ele disse que a dançarina era como se fosse ele. Isso foi uma sensação muito estranha. Teve momentos que ele não sabia se ele era a dançarina ou se ele era algo separado da dançarina. Isso, de uma certa forma, deixou muito perturbado, né, essa experiência. Já depois desse episódio, que aí vem o último episódio dele com o Krishnamurti, né, ele estava em Sanen, né, na Suíça, e o Krishnamurti novamente foi dar uma palestra pertinho de onde eles moravam, de onde eles ficavam. Né? E novamente os amigos chamaram o UG para assistir a palestra do Jiddu, já que era de graça. Né? E o UG já tinha pedido a um editor para escrever a biografia dele. E aproveitou, quando o editor perguntou sobre a relação dele com o Jiddu, o UG não lembrava quase nada. E aproveitou esse momento para ir, né, até o Krishnamurti, assistir uma palestra e de repente relembrar algumas coisas. Né? Durante a palestra do Jiddu sobre o homem livre, o UG sentiu como se o Jiddu
estivesse descrevendo o estado de ser dele. Então ele disse, então o que é que eu estou fazendo aqui? Esse homem está descrevendo aquilo que está se passando dentro de mim. Então ele teve esse insight, abandonou a palestra, foi embora, né, meio tonto, meio zonzo, né, com aquela experiência, com aquele insight. E nunca mais voltou a assistir às palestras do Jiddu Krishnamurti. Depois desse fato, ele teve uma experiência, como se fosse uma experiência de morte. E essa experiência começou a produzir certos fenômenos físicos e mudanças em seu sistema inteiro. Finalmente, o G tinha encontrado a resposta àquela pergunta que ele perseguiu a vida inteira. Existe tal coisa como iluminação? Todavia, a resposta não foi o que ele esperava. Ao contrário do que muita gente pensa, o despertar da iluminação, nesse caso, provavelmente o despertar da Kundalini, não foi uma experiência agradável, boa, feliz, cheia de luz. Pelo contrário, o G sentiu uma explosão de energia tão intensa que lhe causavam dores torturantes. Ele disse que era muita dor. Não era nada de paz, não era nada de luz, não era nada de felicidade. Ele disse que era uma explosão de energia que lhe causava intensas dores. Aos 35 anos, o G começou a sentir realmente umas dores de cabeça. Tudo indica que nessa idade é que começou o processo do despertar. E que só foi culminar quando ele teve, quase mais de 10 anos depois, quando ele estava com 49 anos de idade. Então havia momentos que ele se sentia sem cabeça, que é como se não tivesse cabeça. Começou a desenvolver também poderes psíquicos. Ele disse que quando alguém chegava na frente dele, ele sabia o presente, o passado e o futuro da pessoa. Houve momentos também dele ter a visão em 360 graus, que é ver tudo ao mesmo tempo, sem um centro. Mas foi realmente, assim, ele disse, né, que não ligava para esses poderes. Para ele era tudo coisa natural, ele preferia não usá-los. Em 1967, aos 49 anos, começou, aí sim, o processo que ele chamou de calamidade, que durou 6 anos. Calamidade por quê? Como eu já disse, porque foi como uma explosão de energia que lhe causava constantes dores físicas. Houve grandes mudanças no físico dele. Diz que cresceu uma mama. Os sentidos ficaram totalmente apurados, aguçados e sensíveis. Teve uma época que ele ficou sem conseguir piscar o olho. A pele era totalmente macia. E quando ele esfregava qualquer parte do corpo, saía como que uma luminescência, um pequeno pó iluminado, luminoso, segundo a sua biografia. Também houve momentos que a frequência cardíaca dele chegava quase a parar, quase a se desligar totalmente. E quando estava próximo já da morte, ele voltava ao normal. Então, para o G, a iluminação era muito mais um fenômeno físico do que um fenômeno espiritual ou psicológico. Vamos ver o que é que ele diz sobre a iluminação. Meu interesse é apontar a absoluta impossibilidade de fazer o que quer que seja para atingir o estado natural, que é a iluminação. Para aqueles que chegam, porque seriamente desejam me entender, tudo o que posso dizer é que eu não tenho nada a dizer. Eu não posso ajudar ninguém, e ninguém mais pode. Você não precisa de ajuda, pelo contrário, você precisa estar totalmente desamparado.
E se você procurar alcançar esse desamparo com a minha ajuda, você estará perdido. A verdade, pessoal, é que o G não sabe, ele já repetiu isso várias vezes, né? Ele não sabe como é que isso aconteceu a ele. Ele não sabe, ele não tem como dar a receita, o caminho, porque ele mesmo não sabe, né? E eu assisti vários vídeos dele, né? Ele disse que essa coisa, né, que aconteceu, esse despertar, essa calamidade, tem maior probabilidade de acontecer a uma pessoa comum ou até mesmo a um delinquente do que a um religioso tradicional. A meu ver, agora isso é uma opinião minha, eu acho que ele estava enganado. Não se sabe realmente, eu não conheço nenhuma história das que eu li, né, de algum bandido, de algum delinquente que tenha se iluminado. Pessoas comuns, sim, mas não um bandido, uma pessoa de mau caráter, né, de más intenções. Isso eu nunca ouvi falar. Bom, mas o que se vê em geral é pessoas comuns que desejam encontrar a verdade, que têm aquele desejo sincero, como a própria Vimalathakkar, né, e muitas outras pessoas que eu já li, que têm aquele desejo sincero, real, verdadeiro de encontrar a verdade. Esses sim acabam encontrando. E para mim, sinceramente falando, uma das coisas que eu observei nesses vários anos de estudo da vida dos iluminados, e também tendo como base minha própria experiência, eu percebi que esse desejo, essa vontade de encontrar a verdade é o que realmente atrai as condições para que isso possa finalmente acontecer. E em relação aos sadhanas, né, as leituras, orações, né, meditações e práticas diversas, sadhana é uma prática espiritual, né, isso é mais uma coincidência, porque geralmente quem procura essa verdade vai praticar essas coisas. Mas não há necessariamente uma relação de causa e efeito, porque geralmente acontece o quê? Quando a pessoa para os sadhanas, quando ela abandona tudo, quando ela se entrega, né, a esse algo maior, quando ela entrega, quando ela desiste de tudo, vamos dizer assim, é que de repente a coisa acontece, a coisa explode. A partir do exemplo do UG, é possível chegar a uma outra conclusão. O caminho da iluminação é muito peculiar, é muito pessoal, é muito subjetivo, é muito diferente para cada pessoa. Você pega o exemplo mesmo do Jiddu Krishnamurti, o exemplo do próprio UG Krishnamurti, pega o exemplo da Vimalathakkar, que eu já fiz um vídeo aqui sobre ela, vocês depois, quem não conhece pode assistir, né? Então cada um teve uma história diferente. Mas eu percebi, como eu já disse, que há alguns elementos em comuns. Aquele que eu já falei, o desejo, a vontade sincera, o anseio de encontrar a verdade. E o outro ponto em comum é que em todos esses casos, quando acontece a explosão, quando acontece o despertar, de repente você perde o sentido do eu, o sentido de separatividade, de ser separado. O eu simplesmente desaparece, morre. A divisão, não há mais divisão. Bom, para finalizar, para não ficar muito extenso, uma das lições que a gente pode tirar do UG é em relação ao fenômeno, né? À iluminação, ao despertar, à calamidade, né? E que mostra que ninguém, isso é muito importante isso que eu vou dizer, você não pode desejar, idealizar a iluminação. E esse foi o grande problema dele, durante um certo tempo da vida, mas só que ele já teve uma atitude mais investigativa, né? Ele queria saber o que era a iluminação. Só que, em geral, as pessoas não querem saber, elas já acham que sabem, e apenas procuram, desejam, idealizam, e acreditam que se meditarem, vão conseguir alcançá-la, se praticar isso, praticar aquilo, vão conseguir chegar àquele estado que eles imaginam, que eles idealizam. Por isso que o UG afirma que a iluminação é um mito, ou seja,
A iluminação, como as pessoas desejam, como elas idealizam, sonham e imaginam, não existe. É um mito. O que se percebe nessa história toda, desses dois que orbitaram o Jiddu Krishnamurti, tanto a Vimala quanto o G, é que as pessoas que se iluminaram, que tiveram de alguma forma, direta ou indiretamente, relação com Krishnamurti, foram exatamente aquelas pessoas que tinham um certo afastamento. E ao contrário, aquelas pessoas que estavam muito próximas do Krishnamurti e que ficaram totalmente voltadas para aquele ensinamento dele, para aquela visão específica do Krishnamurti, não conseguiram. Ao passo que as pessoas, como a Vimalataka, como o G, que tiveram outras experiências, que tiveram um certo distanciamento do Krishnamurti e que beberam de outras fontes, não só do Krishnamurti, essas conseguiram chegar ao despertar, à iluminação. Bom, chegamos ao final. Ah, que pena. Mas eu peço a você, sinceramente, encarecidamente, que nos ajudem nesse trabalho. Seja divulgando, seja compartilhando, seja se inscrevendo no canal, ativem o sininho, comentem, né? Tudo isso é importante para fazer esse canal crescer, né? E, como eu sempre digo, quando termino os meus vídeos, a única forma de se combater a escuridão é espalhando a luz. Ajudem-nos a espalhar essa luz. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.